Olá, eu sou o pastor Saulo Moscoso e eu quero te convidar a sentar nessa mesa comigo para ler um texto a respeito de comunhão e continuar essa caminhada de crescimento, amém? Filipenses capítulo 2, verso 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto nos convida à comunhão, a colocar as pessoas no lugar devido delas. E sabe qual é o lugar de cada pessoa? Acima da gente. Quando nós caminhamos nessa contramão do mundo, quando nós supervalorizamos o companheiro, o outro, o próximo, aquele que está conosco ou aqueles que estão conosco na jornada, nós nos assemelhamos a Cristo Jesus. Esse texto está nos lembrando que ele, sendo Deus, veio aqui abrir mão de tudo para atribuir valor a nós, pessoas simples, pecadoras, deficientes, cheios de coisas que precisam ser mudadas, transformadas, mas ele não olhou diretamente para isso. Ele atribuiu valor a nós, porque quando Cristo nos dá valor, nós temos uma porta aberta para enxergar a chamada, o convite para o relacionamento. Então, todas as vezes que eu me assemelho a Cristo, é também o momento em que eu me aproximo de pessoas para atribuir valor a elas, não porque elas necessariamente mereçam, mas porque esse é um sinal de que estamos cheios dos mesmos sentimentos e das mesmas motivações de Cristo Jesus. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Por isso, esse texto tão rico de Filipenses está nos lembrando a ter compaixão, a ter afeição pelos outros, a completar a alegria que está no coração do nosso Senhor, né? Aqui, claro, o apóstolo Paulo está nos trazendo essas coisas, até ele diz assim para nós: ó, não sejam egoístas, não tentem impressionar outras pessoas, sejam humildes, né? Não se preocupe só com os seus projetos, com os seus desejos, mas dê atenção ao desejo das pessoas, porque quando você dá atenção ao desejo de alguém, quando você dá atenção aos projetos de outras pessoas, ela se sente valorizada. E essa é uma chave que abre a porta do coração das pessoas para que tenhamos comunhão. E é somente no meio da comunhão que nós podemos aferir como estamos, como o outro está, e sermos instrumentos de transformação um na vida do outro. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é ter comunhão. E para ter comunhão, nós precisamos atribuir valor às pessoas, não retirar valor, não ser egoísta, não pensar nos meus projetos, nos meus objetivos, nas minhas vantagens. Então, por isso que Paulo traz esse texto nos lembrando quem é Jesus, o que Jesus fez, quais são os valores de Jesus. Então, nós precisamos fazer movimentos para perto de pessoas. Precisamos entrar em comunhão, precisamos ter unidade, porque essa é uma chave que abre o coração das pessoas para que ela possa ter a chance de se deixar corrigir, de se deixar amar e de se deixar aperfeiçoar. E aperfeiçoamento é estar cada dia mais parecidos com Jesus. Então eu quero convidar você para sentar nessa mesa de reflexão, pensar um pouco a respeito dos valores, a respeito
do que estamos fazendo dia após dia, se estamos mais perto das pessoas ou cada vez mais exclusivos, mais longe das pessoas, se estamos abertos a entender os processos e aplicar a palavra por meio da unidade, ou se estamos com projetos apenas que só dizem respeito a nós mesmos e aos nossos. A Igreja de Jesus, ela é um lugar de inclusão, não de exclusão. Porém, a palavra de Deus é o balizador de tudo isso. Muitas vezes nos sentimos solitários porque estamos aplicando a palavra de Deus aos nossos processos. Então eu quero te convidar, não faz isso sozinho não. Vamos nos unir, vamos nos juntar, vamos gerar essa comunhão, essa unidade, onde o Senhor, além de ordenar a bênção que tanto queremos, que tanto desejamos, nós vivemos a alegria, o milagre de ter o coração aberto para nos sentir valorizados por pessoas tão simples como nós, tão limitadas como nós, mas completamente carregadas do propósito de Deus. Amém? Vamos sentar na mesa da unidade, repartir o nosso pão, repartir os nossos problemas, repartir as nossas lutas, mas sair dali fortalecidos, porque isso alegra o coração de Deus. Amém? Somos um em Cristo Jesus. Deus te abençoe.